Bem-vindos ao canal Sabedoria Suprema. Antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de compartilhar um provérbio pouco falado, mas um dos mais importantes da Bíblia. Provérbios, a sabedoria. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. Eu sou o entendimento. A mim pertence o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio, governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas, antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo. Quando determinou os limites do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Dia após dia, eu me alegrava na sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo, e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos. Felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Feliz é o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Porque todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que se afasta de mim, prejudica a si mesmo. Todos os que me odeiam, amam a morte. Agora reflita. Diante disso, ouçam o que poucos têm coragem de dizer. Muitos vivem com medo do que vem após a morte. Medo do inferno, medo dos arcontes, medo do desconhecido. E ao mesmo tempo, muitos buscam desesperadamente um caminho para fugir disso tudo, para não reencarnar, para escapar. Mas existe algo importante que precisa ser entendido. A sabedoria diz que a vida está onde você pode vê-la e senti-la, não antes de nascer, mas agora, enquanto você está consciente dela. O ser humano tem a tendência de sempre procurar algo melhor. A grama do vizinho parece mais verde, o carro do outro parece melhor, a vida do outro parece superior. E assim, até na busca espiritual, acontece o mesmo. Muitos dizem que encontraram Deus, mas não aceitam porque acreditam que Deus não pode ser encontrado. Então vão mais fundo e encontram arcontes, teorias, inúmeros deuses. Mas na verdade, Deus é o todo. Está em você, em mim, em todos. Ele se manifesta através de intuições, de pensamentos, às vezes até de palavras sem palavras, e ainda assim você entende. Mas o ser humano insiste em procurar fora. Só que fora não há consciência. E quando você tenta se unir ao todo, você esquece de algo essencial. Você já faz parte dele. Após a morte, você pode até encontrar aquilo que teme, mas não é o medo que define o seu destino. O seu verdadeiro trabalho é se tornar uma consciência evoluída, fugir do mal, praticar o bem com inteligência, sem se deixar enganar. Cada etapa que vem depois será de acordo com a sua evolução. Não adianta tentar fugir, não adianta correr. A única saída é evoluir, ser você mesmo, sem culpa, com consciência limpa e com a mente fortalecida. Se existem forças maiores, é porque foram permitidas pelo Criador. E há algo importante que você precisa entender. Uma consciência é aquilo que vê, sente e processa,
e o corpo humano permite tudo isso. Após a morte, a consciência continua, porque existir sem sentir, sem viver, sem experimentar, não faria sentido. A consciência foi feita para viver, perceber e evoluir. E aqui vai algo que poucos vão entender de verdade. Uma consciência evoluída não sofre da mesma forma. Independentemente da condição, ela mantém sua essência. E quanto mais evoluída ela é, mais alinhada está com o todo. Essa é a verdade. Você pode aceitar ou pode continuar tentando fugir de algo do qual nunca esteve separado.